Oi, gente, boa noite. Estamos aqui então mais uma terça-feira, onde a gente vai estar conversando com a Nerli. A gente vai trazer, hoje eu vou falar sobre constelação familiar e a Nerli vai estar trazendo algumas informações dela. A Nerli está lá em Florianópolis, está fazendo um curso, fazendo treinamento. Cheia de novidades, cheia de coisa boa, vai contar para nós algumas coisinhas. Quem tá entrando, quem tá vindo, boa noite, sejam bem-vindas. Eu sou a Isabel, para quem não me conhece. E eu e a Nerli, a gente tem um projeto juntas e toda terça-feira, às 20h45, nós estamos aqui para trazer alguns assuntos, alguns temas, principalmente relacionados à mulher, a esse universo nosso feminino. E nas lives anteriores, quem acompanhou, quem não acompanhou e depois quiser olhar, elas estão gravadas aqui no meu Insta. E também lá no Insta da Nerli também, acho que ela conseguiu salvar lá, se não no canal dela no YouTube. Onde a gente fala e a gente comenta sobre a questão do nosso interior e o nosso exterior. Então, quando a gente, eu sempre digo que a gente faz um caminho de volta para casa, né? Quando a gente arruma a nossa casa interna, a gente consegue estar olhando para o nosso externo de outra maneira, a gente consegue estar olhando com outros olhos. E a nossa live de hoje a gente vai falar sobre isso. O que você precisa enxergar que você não está vendo? O enxergar, ele vai além do ver, né? Ele vai além dos nossos olhos físicos. É quando a gente realmente enxerga com a nossa alma. E muitas vezes isso não está ali na nossa visão, ou não está no nosso campo de frente, né? A gente precisa fazer um movimento interno para que a gente consiga enxergar o que precisa ser enxergado, o que precisa ser olhado. E a gente vem comentando, vem trazendo assuntos sobre isso. Na live da terça-feira passada, a gente comentou sobre quando... Ai, obrigada, Nelly. Bem-vindas, quem tá entrando, boa noite. Eu também gosto muito dessa música. Ela traz uma paz, uma tranquilidade. E nas nossas lives anteriores, então a gente vem comentando sobre isso, que às vezes a gente precisa de um momento que a gente tem que olhar o nosso interior, ou é algo que vai estar borbulhando, ou é uma perda que a gente teve de alguém, de algum familiar, de uma pessoa querida que fica ali doendo, que fica ali machucando, ou é uma doença que vem para nos alertar, para nos chacoalhar, ou para dizer, olha, você precisa olhar para isso, ou você precisa mudar determinadas coisas. Então são coisinhas que às vezes vêm para nós e no primeiro momento a gente não para enxergar. A gente não para olhar realmente o que precisa ser olhado. A gente vê, mas a gente não enxerga, né? É como aquela questão quando a gente, por exemplo, vai meditar, né? Que você tem que se centrar para você conseguir fazer uma meditação. Porque a tua mente, ela vai passear por vários lugares. E se você não está centrada, você não consegue meditar. A meditação, ela é diferente para mim, é diferente para você. Cada uma de nós, a gente tem uma maneira diferente de meditar. Né? A Adri, que entrou aqui agora, ela trabalha com dança, né? Com danças terapêuticas, enfim, danças circulares. E ela comentou, numa tarde que eu fiz uma oficina com ela, que através da dança a gente também pode meditar. Então, olha que incrível, eu nunca tinha pensado assim. Eu já conhecia, já vinha estudando sobre a questão da dança, mas nunca tinha feito essa ligação com que no movimento que eu danço, eu também automaticamente estou meditando, estou elevando meu ser. Então, são formas diferentes da gente meditar. E o que a gente vem trazendo, eu e a Nerli, aqui para vocês, é algo para a gente parar e para a gente pensar muitas vezes em algumas questões que nos aparecem, algumas questões que vêm para nós e no primeiro momento a gente não sabe como trabalhar com isso, a gente não sabe como lidar com isso ou como que eu posso enxergar com isso. Ou enxergar o que está ali que eu não consigo ver. Então hoje eu trago essa questão da constelação familiar. A constelação familiar é algo fantástico, não só familiar, mas também a de negócio, empresarial. Mas é algo fantástico que tu consegue perceber algo que muitas vezes a gente não consegue ver com os nossos olhos físicos, com o nosso corpo físico, digamos assim.
você não consegue ver. Então, ela vai trazer algo para que a gente precise enxergar além do que está ali. E aí, boa noite, Lisiane, bem-vinda. E aí, na terça-feira que vem, então, a gente vai comentar, eu vou estar trazendo sobre a hipnose sistêmica, que também é outra terapia que eu trabalho. Hoje eu vou falar um pouquinho da hipnose também junto com a constelação, que eu também uso as duas técnicas juntas. E aí, na terça-feira que vem, mais precisamente, mais profundamente, daí sobre a hipnose. Então, pessoal, vocês que estão entrando, se vocês tiverem perguntas depois a respeito da constelação ou do que a gente vai estar comentando, vocês podem também estar fazendo perguntas que a gente vai estar respondendo, tá? E aí, até que a Nerli termine de se arrumar ali para entrar para conversar com a gente, eu vou comentar um pouquinho também dos nossos projetos que estão em andamento. Então, a gente tem a nossa. A gente vai fazer uma tarde voltada para as mulheres, para o público feminino, para a gente trabalhar com essa questão, então, do interno e do externo. Então, a gente vai estar olhando para dentro de nós e também para fora de nós. Então, o trabalho é comigo, com a Nerli. Vai ser no dia 25 desse mês, é um domingo à tarde. Então, quem tiver interesse, quiser mais informações, pode estar chamando a gente que a gente passa. E também a gente tem o outro projeto que é a nossa mentoria. A mentoria daí ela é individual, então a pessoa trabalha comigo e com a Nerli. Comigo ela vai fazer a parte da terapia, então da constelação, da hipnose, do reiki, o que ela vai precisar naquele momento, qual é a terapia que a gente vai encaixar. Eu sempre comento aqui que eu não decido a terapia sozinha, eu gosto de apontar caminhos e quem escolhe a terapia ou quem escolhe com qual terapia quer começar é sempre a cliente. E aí depois, a mentoria são 5 encontros, né? A gente faz online esses encontros, ou presencial, que agora tá começando a gente poder mais ou menos se encontrar, poder conversar, né? E são 5 encontros, então a gente vai olhar para essa questão do interno com as terapias, e aí depois 2 encontros são com a Nerli, que daí ela faz o trabalho dela, que é o trabalho interno. Olá! Boa noite, bem-vinda! Obrigada. Hoje estou no hotel, a luz aqui tá péssima. Estou procurando esse hotel, geralmente tem uma luz aconchegante, né? Estou procurando aqui uma luz para eu me enxergar. Eu comentei pro pessoal ali que você está em viagem, está lá em Florianópolis fazendo curso, treinamento, que tem bastante novidade, bastante informação. Mulherada tá curiosa, assim, eu também tô curiosa, embora você tenha já comentado algumas coisas, mas pessoal que está em casa, que está entrando, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Eu já fui falando mais ou menos o que nós íamos comentar hoje. Falei que eu ia falar da constelação familiar e que aí você ia trazer algumas coisas, algumas novidades. Então, quer falar com o pessoal um pouquinho, comentar alguma coisa? Estava falando na nossa tarde de domingo, do dia 25, e também falei da mentoria. Mas se quiser complementar também. Sim, eu estava te apreciando, por isso que eu não solicitei entrar antes. Tá maravilhosa, amei a maquiagem, composição, tudo. Lindo. Então, esse treinamento que eu estou fazendo, gente, como é que eu vou expressar o que eu estou sentindo? Sabe que eu sempre busquei um significado para tudo na minha vida, né? E eu percebi, assim, que fazer cabelo, fazer cor, corte, às vezes se torna um pouco superficial. E faz muito tempo que eu percebo isso e venho buscando conhecimento na área, né, mais profundo, né? Que quando eu comecei há 23 anos atrás, a nossa profissão era vista como algo assim que, não sabe o que fazer, vai ser manicure, vai fazer cabelo, qualquer um sabe fazer, não tem estudo, não estudou, né? E daí começa aquele negócio meio sem uma estrutura empresarial, uma estrutura de negócios, né? Então eu fui estudar, me graduei em administração para romper essa barreira, né, de ser um negócio muito informal,
Hoje, né, a gente tem grandes salões aí que são grandes empresas, né, que empregam muita gente. E aí eu vi que o cabelo, que é a nossa matéria-prima mais preciosa para se trabalhar, principalmente nesse último ano, quando eu voltei a Chapecó, eu precisava tratar esses cabelos primeiro para depois eu começar a fazer alguma química, né? Fazer o processo cirúrgico. Então, eu tinha que fazer o pré-cirúrgico. E eu estava namorando esse curso que eu estou fazendo agora há muito tempo e eu não achei que ele era tão lindo assim como eu estou vendo, sabe? Sentindo. É um embasamento totalmente científico, focado na saúde sistêmica, porque o nosso. Eu vou abrir aqui só um pouquinho, tá, gente? Só um pouquinho. Vou fazer uma live só para falar disso. Hoje eu não quero roubar nosso tempo precioso aqui, que a gente vai falar de outras coisas. Mas assim, ó, o nosso couro cabeludo, ele é muito. No nosso cabelo, assim, enfim, ele representa algo muito grandioso, porque o nosso organismo ele não precisa de cabelo para viver. Ele precisa de tudo quanto é órgão, mas de cabelo não precisa, a gente sobrevive sem cabelo. E daí a pergunta, por que é que a gente cuida tanto do cabelo? Por que é que a gente usa o cabelo? Por que é que a gente não raspa? Ele não tem serventia nenhuma para a sobrevivência do ser humano. Então, pensa assim, o quanto que ele traz um conforto emocional, autoestima, segurança, né? É um elemento assim, Então, para importantíssimo, a mulher, muitas vezes, principalmente para a mulher. ele é um caminho de sedução, né? Principalmente quem tem o cabelo comprido, né? Ele vem como uma forma de sedução. A questão como Vários você significados, mexe o né? cabelo, o lado que você coloca, né? Se você está muito nervosa, você fica mexendo várias vezes no cabelo, por exemplo, a mulher vai para o encontro lá, né? O primeiro encontro, e aí ela está conversando e ela está mexendo bastante no cabelo. Então tem a linguagem corporal, a linguagem do corpo diz, né, que ela está nervosa, mas que ao mesmo tempo o movimento dela fazer a sutileza é também jogar um charme ali, uma sedução. Sedução. Com- Tanto que tem homens, né, que preferem mulheres com cabelo comprido. Tem um fetiche, alguma coisa pelo cabelo. Isso. Então, é assim, e se ele é tão importante, por que que a gente não cuida, né? Porque o nosso cabelo é a sobra de tudo. Então, o que que eu percebi, né, até onde eu estou estudando, e é um conhecimento totalmente científico, que é a área que eu mais comecei a apreciar na minha vida, né? Quando eu percebi que a ciência e a espiritualidade, elas andam juntas, e a base das duas é o quê? O ceticismo e a intuição. Você tem que ser cético o suficiente para ser curiosa e questionar, ver se isso realmente é verdade. E também tu tem que ser intuitiva de perceber coisas além, ser mais curiosa e investigar. E aí tu encontra a verdade. E a verdade não é aquela palavra de conforto que a gente quer ouvir. A verdade é a verdade, né? E isso é muito lindo, porque depois que você tem conhecimento e tu descobre qual é a verdade, você tem liberdade, que é o que eu gosto de trabalhar com os clientes, comigo. Primeiro, sempre trabalho comigo, depois com os clientes, né? E isso tudo tá me dando um embasamento científico para a maneira como eu venho pensando, com a maneira como eu venho me expressando e falando nas lives, coisas. E hoje eu vejo que eu já estava num caminho sem saber. E agora é um caminho sem volta, gente. É um caminho lindo, maravilhoso, tô louca assim para pôr tudo em prática. E o que que esse curso agrega com terapia? O que que cabelo tem a ver com terapia? A maior parte das patologias, das questões de patologias, transformações de cabelo que a cliente vem até o salão fazer, corte, cor, enfim, até uma decisão de um penteado, de uma maquiagem, tem um fundo emocional, um gatilho emocional. E quando a gente não tá com. Quando a gente consegue organizar o nosso sistema, porque o couro cabeludo é onde que mais temos irrigações sanguíneas, e é ali que eu tenho o caminho para organizar o sistema. E quando eu identifico
que o que a cliente está querendo é cortar, raspar a cabeça, ou cortar, ou mudar, enfim, ou alongar, é um gatilho emocional, às vezes eu tenho que despertar ela para outras terapias complementares, que aí entra a Isabel. Porque é um todo. E às vezes a gente precisa até do placebo para conseguir viver, sobreviver, né, ao meio a um desafio. E como vocês todos que estão acompanhando aqui devem saber, sabem, as pessoas mais próximas, né, eu estou vivendo um momento desafiador na minha vida, né? É um momento que às vezes até falo assim que eu me sinto ainda dentro de um casulo saindo, né? Que eu tô vivendo luto, isso tá bem impactante para mim, então eu tô sentindo na pele o que é viver o luto. E vendo assim, ó, quando eu sinto a dor e vejo que muitas pessoas também estão sentindo, e eu estou vivendo de várias formas, perder uma amiga, perder um irmão, uma amiga de Covid, um irmão de acidente, ter um outro amigo na recuperação pós-Covid, que é uma agonia, gente, é uma coisa muito difícil de ver, e uma outra amiga entubada lá já há quase 2 meses. Então, assim, eu nunca tive num cenário assim de desapego e apego emocional ao mesmo tempo. É um cenário muito desafiador para a gente dar conta. E o quanto é importante a gente se conhecer, ter o apoio de terapeutas, de coisas sistêmicas que nos auxiliam a manter o nosso equilíbrio, né? Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente. E é por isso que eu sou tão apaixonada pela profissão e estar buscando recursos para que eu consiga desenvolver, né, equilibrar esse sistema, equilibrar o cabelo, a imagem, a ação, se manter, se permitir em momentos estar mais recolhida, momentos mais aberta, né? E eu acho que eu nunca vi tantas patologias, principalmente de cabelo, que é o meu dia a dia, né? E todas com fundo emocional. Por isso a nossa parceria, né, Isabel? E a importância desse dia que a gente vai fazer, no dia 25, a gente vai fazer uma vivência juntando as minhas técnicas de autoconhecimento, junto com as técnicas de autoimagem, da gente se ver, porque a imagem que a gente vê no espelho, às vezes quando você dá uma mexida nela, são 3 segundos para o nosso cérebro olhar e se conectar. E às vezes a gente precisa desse estímulo externo para que as coisas internas também se movimentem. E a Isabel, ela vai trabalhar essa questão do interno, mostrar para a gente as coisas que a gente não está conseguindo ver a olho nu. E eu vou conseguir trazer isso tudo e fazer a pessoa se reconhecer dentro do processo que ela está vivendo, as coisas que ela talvez está vendo de uma forma distorcida e embelezar o momento. É um momento de dor? Eu posso falar que dói muito. É um momento que a gente tem que se permitir também viver essa dor. Eu tenho me permitido ter momentos e dias não tão bons. E assim como eu também tenho momentos que eu estou focada no meu trabalho, nas coisas que me dão prazer também. E fazer isso de uma forma assim, sem sofrer. Porque sentir dor, a gente sente, mas o sofrimento a gente não precisa sentir. E a gente também não precisa, às vezes é o que a gente comentou já em algumas lives, né, Isabel, de trazer, né, essa situação que a gente está vivendo, não usar ela de muleta, porque essa situação às vezes também traz um gatilho, uma coisa para te despertar para outra coisa. E quando a gente está envolvida na dor, onde a gente só vê a dor, a gente não enxerga as oportunidades e o aprendizado que essa dor está te trazendo. Uma coisa assim que eu tenho me questionado muito e me perguntado o que eu tenho que aprender com isso foi a morte do meu irmão mais velho, né? Que a gente deixou de se visitar por conta da Covid e pelas precauções e tal, contaminação, seguindo os protocolos recomendados e de uma hora para outra a gente perdeu ele de uma forma muito estúpida e acabamos indo
para o velório, e aonde é o maior risco de contaminação. A gente teve que tomar um cuidado muito grande com o nosso pai, que ainda não está com a segunda vacina. Enfim, isso gerou assim, um desconforto muito grande em mim. E eu acho que tem muitas pessoas também passando por esse desconforto. E eu tenho me perguntado que eu tenho que aprender com isso, né? E aí vem a importância de você estar bem amparada com uma terapeuta, fazendo outras atividades, você tendo um trabalho todo para te auxiliar nesse momento desafiador, né? Isabel, acho que eu falei a beça, né? Porque eu tô super, hiper empolgada, estava aqui estudando. Eu não vejo a hora de pôr as coisas em prática, porque é tudo muito lindo. Ai, que delícia! Estamos aqui esperando, queremos ser as tuas pessoas ali que você quer testar todo esse conhecimento. Eu costumo dizer assim que nós estamos num momento em que a gente vai muito para o externo e vem muito para o interno. Isso está muito presente e é mais diário, porque até então, boa noite, oi, Lucy, bem-vinda, bem-vindos, o pessoal que entrou ali também. É um momento que a gente é muito diário isso da gente ir para o interno, para o externo, as coisas estão borbulhando muito e a dor está vindo junto. E com ela eu percebo assim que o universo ele está trazendo muitas oportunidades para a gente olhar. Então, que é o momento de olhar. E aí são várias coisas que eu percebo que vem acontecendo. Tem essa questão do Covid, tem essa questão, por exemplo, de relacionamentos que estão terminando, entes queridos que estão indo embora, pessoas que estão fazendo a passagem. E às vezes a gente pensa, meu Deus, né? O mundo tá desabando. Então, assim, a gente tem que ter um suporte, a gente tem que ter uma troca. Mesmo a gente que é terapeuta também, a gente tem apoio de outros terapeutas também, porque a gente também precisa fazer terapia. A gente vem comentando aqui muito isso nas nossas lives, né? Que a gente faz um trabalho com terapia que há muito tempo, vem de muitos anos. Então, não é eu vou lá, vou olhar para uma coisa e terminou. E hoje, falando da constelação especificamente, eu gosto muito da constelação, eu trabalho com a constelação na água, né? Porque é um campo em que ele abre muito e assim, é o momento que as pessoas estão vindo para olhar as suas coisas. Então, como tu falou, os gatilhos estão aí, os gatilhos estão vindo. Então, às vezes esse luto é algo que eu preciso olhar para mim ou é algo que eu preciso olhar para o meu sistema. Por que que às vezes essa dor, essa perda tá me machucando tanto, né? Ou, por exemplo, por que que eu tô sentindo tanta insegurança nesse momento da pandemia? Por que que eu tô sentindo tanto medo? Eu sei porque eu também vivenciei bastante essa fase do medo, e como eu tenho também o pai em casa, então são todos cuidados, a gente tá sempre cuidando redobrado, mas é algo que vem do inconsciente coletivo. Então, a constelação ela traz muito isso, porque a gente é 50% pai, 50% mãe. Então, a gente já traz aí mais a nossa carga genética dos nossos ancestrais, e aí a gente tem esse inconsciente coletivo. Então, muita coisa que às vezes borbulha em nós nem sempre é necessariamente da gente. Às vezes a gente sente algo do inconsciente coletivo. Às vezes nós comentamos isso, né? Nossa, hoje eu saí, achei tão pesado, hoje o clima não tá bom, tem algo que tá no ar, que tá borbulhando. E aí eu preciso olhar para isso. E a constelação é incrível, assim, quando eu vi a primeira vez a constelação na água, eu me apaixonei. Eu já conhecia a constelação em grupo, e a constelação individual também, mas quando eu fiz a constelação na água, eu me apaixonei, assim, porque a água, né, a gente usa um recipiente onde tem a água, a gente coloca a água, e assim, a água não movimenta, a água não mexe, ela tá ali parada, e aí você coloca os bonequinhos, você trabalha com os bonequinhos, e muitas vezes a cliente, ela vem para mim, ela vem com como tu disse, com um gatilho, eu quero olhar, digamos, pro meu relacionamento afetivo, né, o meu relacionamento com o meu parceiro, com a minha parceira, enfim. Só que por trás desse relacionamento com o parceiro, vai vir outras coisas que o campo vai trazer. Então, o campo abre. E aí é incrível porque muitas vezes os bonequinhos eles mexem na água, o campo vai mexendo, é incrível, fica assim, porque daí não é como tu disse, é o visível e o invisível, né?
Os meus olhos estão vendo, mas o que que eu tenho que enxergar? Então, você vê ali com os teus olhos, você vê que está mexendo, que está movimentando, só que é algo que você precisa enxergar com a alma, você precisa internalizar aquilo dentro de ti, porque o campo vai abrir o movimento da alma. Ele não vai abrir o que a gente está pensando ou o que a gente está achando. Por exemplo, quando vem uma doença, né? A gente sabe que quando a doença veio, ela já passou por vários estágios. Quando ela chegou no corpo físico, ela já teve outros estágios antes disso. Então, quando eu vou olhar para essa doença, o que que a doença vai me trazer? O que que o campo vai me mostrar? O que que tem por trás daquilo ali? É sistêmico? De repente eu venha, por amor a alguém, eu venha representando essa doença? Por fazer igual ou por fazer como os meus antepassados, ou como os meus pais, ou como o meu sistema familiar, ou como o inconsciente coletivo. Então, o que que vai trazer ali? O que que vai abrir? Junto com a constelação, quando eu vejo, por exemplo, e aí é o trabalho que a gente vai fazer naquela nossa tarde do dia 25 e também que eu faço na mentoria, muitas vezes eu percebo que o campo, ele não abre ou ele parou num determinado ponto, ou ele não vai abrir, ele não vai fluir no início, porque eu percebo que a cliente me diz assim, olha, eu tô perdida, eu não sei, ou eu tô perdida na profissão, ou eu tô perdida comigo mesma, eu não sei, não me encontro, tá faltando algo. E aí eu entro com a hipnose sistêmica, que aí eu faço todo um trabalho dela se reconhecer, dela se conectar, para aí a gente poder ir para a constelação abrir realmente o que precisa ser olhado naquele momento. E é muito interessante e eu gosto muito disso porque a constelação ela não é mágica e ela não é uma receita pronta. Então, a Nerli vai abrir o campo da Nerli e a outra pessoa vai abrir o campo da outra pessoa. A maneira que eu faço a constelação para a Nerli não é a mesma maneira que eu vou fazer a constelação para outra pessoa, porque são questões diferentes, embora às vezes o tema seja o mesmo. De repente, a Nerli também vai querer olhar para o relacionamento com o parceiro e a outra pessoa também. Porém, o campo vai abrir totalmente diferente para você e totalmente diferente para outra pessoa. Então, isso é muito bonito, assim, é muito significativo, porque não tem um manual que você segue, né? Primeiro você faz isso, primeiro você coloca esses bonequinhos, primeiro você começa por isso. Por exemplo, às vezes a gente está muito acostumado a ouvir, ou, né, algumas pessoas gostam de trabalhar com o pai e com a mãe, sempre na constelação ali do cliente. Mas vai ter momentos em que o pai e a mãe talvez não vão estar presentes no campo, ou eles entrem no campo só no final. Então, não tem uma receita pronta, não tem uma forma específica. Então, eu trabalho de uma maneira constelação, outra consteladora vai trabalhar de uma outra maneira, assim como tu. Tu também faz um trabalho com cabelo, um trabalho com a coloração, com a maquiagem, mas tu vai olhar a essência da pessoa também. Mas será que realmente ela quer cortar o cabelo? Então, quando a pessoa vem para mim para constelar, às vezes ela vai me trazer uma história, ela vai me trazer uma dor, ela vai me trazer algo, mas não necessariamente que seja aquilo que ela está vendo naquele momento. Talvez por trás disso ela precise enxergar por outro ângulo. Às vezes ela precisa enxergar com o olhar da alma, com os olhos da alma. E a constelação, ela é o espelho da alma, então ela vai espelhar o que naquele momento eu preciso enxergar. Mas eu vou enxergar a partir do momento que eu me permito e eu me abro para isso. E a gente vem comentando eu e você sobre isso, né? Quando você decide algo, quando você quer algo, quando você busca, ou quando você diz, não, agora eu vou olhar para isso, agora eu preciso de ajuda nisso, o universo ele vai te trazer as pessoas certas, ele vai te trazer os lugares, o espaço, o que você precisa, ele vai te trazer. Assim é na constelação. O campo vai te trazer o que você se permitir enxergar e o que a tua alma tem no momento para você olhar. E às vezes, nem sempre, o que que eu tenho aprendido? A constelação, ela não vai te trazer um final feliz. Então, eu vou lá fazer uma constelação, a minha vida vai mudar da noite para o dia, vai ficar tudo certo. Nós viemos comentando isso aí você também. A gente não está aqui para contar a história de conto de fada, a gente não está aqui para dar um final feliz. A gente está aqui para apontar caminhos. A constelação, ela faz isso. Ela aponta caminhos
para você poder dar um passo para trás e você olhar de outra maneira. E aí, como que a partir disso que eu enxergo no campo, que o campo traz para mim, como é que eu posso fazer diferente? Que é esse trabalho que a gente vem buscando também, né? Eu Isso. fazia diferente. É o trabalho que a gente faz lá no salão também, né? Tipo, a pessoa às vezes vem, ele queria cortar uma franja. Tá, que momento que você tá da tua vida? O que que tá acontecendo? O que que tá se passando? Tu faz uma investigação, porque uma franja vai mudar muita coisa na vida de uma pessoa. Não só o fato dela gostar ou não gostar, prender, deixar crescer, isso é o de menos. Mas o efeito emocional que essa franja vai trazer para o visual dela, né? O efeito de a linguagem visual que isso vai trazer. Será que ela está no momento de pôr uma franja? Né? E cada dia está ficando mais claro isso para mim, sabe? De dar a mostrar para o cliente os caminhos. A franja vai te fazer isso, isso, isso. Ah, então não, Nerli, não é o momento da minha franja. Ou tu pode ter essa opção de franja. Mesma coisa quando a gente vai para o lado dos tratamentos, né? As pessoas, eu sou a chata, né, há muitos anos, em questão de tratamento. Eu sempre questiono a cliente o que está usando em casa. Porque eu sempre falei que você pode ter o cabelo que você quiser ter. E com essa formação que eu estou fazendo, eu reafirmo, você pode ter o cabelo que você quiser ter. Basta ter boas escolhas. E eu estou indo na fonte. Eu sempre pensei dessa forma. E hoje eu tenho embasamento científico para falar. O que funciona ou o que não funciona. E o que acontece com a maioria de nós, quando a gente não tem conhecimento, a gente acaba se envolvendo com a pseudociência. O que é isso? É as modinhas. Eu vou dar o exemplo da minha área, depois tu dá da tua área. As modinhas. Progressiva tratar cabelo, blindagem para o meu cabelo ficar brilhoso, fazer uma blindagem para voltar o brilho dos cabelos, o shampoo de mandioca, o low pool, no pool, vou comprar aquele shampoo lá que lava colorindo, que mantém aquela cor. Enfim, tudo que é modinha, o que todo mundo está consumindo, gente, se vocês caírem nesse efeito manada, modinha, porque por trás de um cosmético, vocês têm que lembrar o seguinte: tem ativos que vão tratar o cabelo, mas tem o viés econômico, o viés de vendas, o negócio da pessoa, né? Às vezes ela tem que inventar um nome comercial para vender o produto. Muito moda é furada, gente. Pega e verifica o rótulo, começa a pesquisar, desperte a curiosidade em ti. Sabe? Pega lá o rótulozinho do shampoo do condicionador e pesquisa, coloca no Google. No Google tem tudo. Vai lá e pesquisa o que é aquilo. Escala de pH é outra dica que eu dou assim para os clientes entender um pouquinho, para vocês não serem enganadas. Porque o que acontece? Muitas clientes vêm hoje até o salão pedindo para fazer desprogressiva. Gente, isso não existe. Você fez progressiva, teu cabelo, tu tá em transição, só tem uma forma de você tirar, cortando. E é aí que a ciência age, falando a verdade. Mas o que você quer ouvir? Você quer ir num salão onde o profissional fala, não, vem fazer um pacote com 3, 4 sessões e eu consigo resolver teu problema. Tu vai voltar a ter cacho. E outra coisa, gente, uma vez que você fez progressiva ácida, usou calor no teu cabelo acima de 60 graus, a queratina, ela não volta mais pro teu estado natural. Esse cabelo modificou. E outra coisa, pode mudar a reprodução do cabelo. Esse é um assunto para uma live, tá? Mas assim, resumo da ópera. Não existe milagre. A gente quer acreditar que tem um produto que vai fazer voltar nosso cacho, mas não existe. Isso é ciência. Isso é a realidade.
o que dá para fazer com esse limão? Vamos fazer uma limonada. Então, a gente ficar assim, ó, mais curioso para as coisas que tem aí, né? Ficar mais curioso assim para pensar no momento que estamos vivendo. Por que que eu estou comprando tal coisa? Ou por que que eu estou fazendo tanto esforço, trabalhando tanto e não está dando certo as minhas coisas? Eu quero compartilhar aqui um depoimento de uma cliente minha, que eu sempre falo que eu tenho umas clientes que eu tinha que pagar para elas vir no salão, né? Mas elas vêm e me pagam pelo meu trabalho, porque é pura terapia. E ela me autorizou a usar o exemplo dela na live. Eu não vou citar o nome, lógico, mas ela disse, Nerli, usa de exemplo na tua live, porque as mulheres precisam saber disso. Ela é casada há anos, aquele casamento lindo, que eu não vou ter essa história para contar, tá? Aqueles casamentos, acho que de 40, 50 anos já. E para ela, toda vez que ela ia ter relação com o marido, era quase que um estupro. Ela não tinha prazer nenhum com ela. Era tipo assim, um... era cumprir protocolo de casada. Aos 50 e tantos anos, quando ela descobriu a constelação familiar, ela foi fazer uma constelação e ela identificou no campo que ela estava representando uma ancestral que naquele momento ela estava representando ela assim que teve vários filhos, que não sentia prazer, toda aquela história ancestral das nossas vós e bisavós passaram, que hoje nós não precisamos passar, que hoje a gente tem escolha, a gente consegue escolher melhor, né? E tem esse poder de escolha. Talvez minha mãe lá no passado não teve escolha, teve que fazer o destino que ela tem hoje. Aí ela começou a sentir prazer. E o sexo no casamento ficou uma coisa deliciosa. Então, nunca é tarde para você resolver alguma coisa que não tá legal. E o quanto que essas terapias alternativas nos auxiliam nessas coisas. Porque às vezes a gente tem uma angústia, um descontentamento que nenhum cabeleireiro resolve o cabelo, nenhuma roupa veste legal, nenhuma maquiagem fica boa. Tu troca de salão, troca de psicólogo e não resolve. Às vezes a coisa está muito mais além disso. Aí a constelação cai como uma luva, né, Isabel? Então, depois que ela me deu esse depoimento, eu percebi assim, nossa, e salão, gente, antigamente era um lugar de fofoca. Hoje é um laboratório. Hoje é uma sessão de, de terapia, porque o que a cliente fala para mim ali, eu ouço, se eu puder dar direções para ela, apontar caminhos, ou compartilhar uma experiência minha para auxiliar ela no processo, beleza. Senão, morre o assunto ali. E é muito rico quando você tem uma troca com uma pessoa assim experiente de vida, né, que construiu uma família, que tem um casamento assim bonito e descobrir porque a gente foi muito reprimida. A gente não foi educada para sentir prazer. A gente foi educada para casar e ter filhos, né? Então, tem muitas coisas assim que nós mulheres, às vezes a gente sofre hoje em dia, mas a gente não consegue olhar o sistema, olhar o todo, né? Que a terapia nos ajuda a ver, ter essa visão mais ampla das coisas. De É que novo, muitas vezes a gente não conhece, né? A gente não conhece. Então, quando a gente conhece, quando alguém nos mostra, nos apresenta, eu também, quando eu conheci a constelação, eu fiquei fascinada. Eu comecei nas terapias, comecei com o Reiki. Também me apaixonei, hoje trabalho com o Reiki. E aí, depois fui conhecendo as constelações e me apaixonei também pelas constelações, porque é bem isso. Então, é um aprendizado. É como tu disse, a mulher, mais ainda, né? A mulher, ela tem muitos padrões que ela traz consigo. E a gente repete muito esses padrões inconscientemente. Então, é como tu disse, às vezes eu estou lá representando uma avó, uma bisavó, ou talvez as mulheres da minha família, do meu sistema familiar, a minha ancestralidade, que não se permitia sentir prazer, que não se permitia ter uma vida leve. Ou, por exemplo, o dinheiro não chega, ou o dinheiro chega e não fica. Eu preciso olhar para isso. Aonde que está esse emaranhado na minha vida? É alguém que eu estou representando o meu sistema familiar?
por amor, às vezes, a alguém ali do meu sistema, ao pai ou à mãe, eu também, então, não vou ganhar dinheiro ou eu não vou ter dinheiro. Ontem eu fiz uma constelação de uma pessoa lá de Portugal. Tem uma amiga que eu conheci, a gente trocou constelações, a gente ficou amiga, assim. E aí ela me indicou para uma pessoa de lá e eu fiz a constelação e a pessoa queria olhar para o lado financeiro, para o dinheiro. E assim, foi incrível porque tinha uma pessoa, uma ancestral lá de trás que estava ligada com essa relação do dinheiro, que a pessoa não tinha nem noção que teria essa relação. Então assim, a constelação ela traz, é um espelho da alma. Ela vai, o campo vai mostrar, vai te trazer. Porém, se você estiver aberta para olhar, se você conseguir enxergar, né? Porque não é milagre, e é como tu disse, as pessoas buscam às vezes uma fórmula pronta. A gente não tem fórmula pronta, a gente nem tem esse objetivo de entregar algo pronto, né? Até porque a gente sabe que todo dia a gente está se trabalhando, é um trabalho diário, a gente veio para cá, para o planeta Terra, com uma missão, com um propósito, mas a gente está todo dia se melhorando, todo dia a gente está querendo melhorar algo, querendo mudar algo. E quando tu fala isso do salão, é muito importante e eu acho que é um espaço muito terapêutico muitas vezes. Tem a Lucia ali que entrou antes, não sei se ela ainda está na live, e eu gosto muito de ir no salão dela e eu aprendi muito, assim, ela é uma pessoa fantástica, uma mulher linda, e ela traz muito essa bagagem desse conhecimento. Então, isso que tu falou da progressiva, eu tinha progressiva também no meu cabelo, e eu me lembro que quando eu fui ali no salão dela a primeira vez, ela me falou, ela disse, Isa, o cabelo da mulher tem que ter um certo balanço, ele tem que ter um balanço natural. Mas por que que a gente quer fazer uma progressiva? Por que que eu quero alisar o meu cabelo? Porque de repente eu quero repetir um padrão, eu quero talvez, digamos, ser igual à minha mãe, e às vezes eu excluo muito isso. Não, eu não sou igual à minha mãe, não estou fazendo igual à minha mãe, não. Não, não é assim. E às vezes inconscientemente, ou às vezes por amor, você está ali. O que que significa alisar o cabelo? Né? Não é porque o meu cabelo é bagunçado, porque ele não está se ajeitando, porque ele não se arruma. É como tu disse, tem algo interno que está ali. E aí, como que eu vou saber se às vezes eu tô perdido, ou às vezes eu nunca, uma cor de cabelo não dá, uma roupa não dá, a maquiagem não fica legal, eu tenho a maquiagem, eu me maquio sem maquiar, tô com uma cor legal, tô com uma roupa legal que combina, mas tem um vazio ali dentro, tem algo. E o que que esse vazio está representando? Que esse vazio tá ligado? Qual é o emaranhamento? O que eu preciso olhar naquele momento? E aí a constelação vai trazer isso. E aí, quando a constelação não abre, ou quando eu vejo que a constelação, de repente, ela empacou ali, o campo não tá me dando saída, mas eu vejo que a pessoa está aberta para olhar, a pessoa está aberta para receber, para enxergar o que ela precisa, o que ela veio buscar, aí eu entro com a hipnose, porque aí a hipnose vai levar ela bem lá na raiz do problema onde aconteceu. Pode ser que seja numa vida passada, pode ser que seja na infância, pode ser que seja alguma coisa dos meus ancestrais, alguma questão com os meus pais. Então ela vai direto ao ponto e aí eu vou conseguir enxergar o que eu preciso olhar. Então hoje a gente tem vários caminhos. A gente precisa se permitir. E aí a gente faz esse resgate com a mulher, a gente faz esse resgate também com o feminino, com esse nosso trabalho que a gente está trazendo. Então, tanto na nossa tarde do dia 25, como na nossa mentoria, o nosso objetivo é esse também. É trabalhar com as terapias, eu trabalhar com as terapias, a Nerli entrar com o trabalho dela, mas é também a gente resgatar muito essa essência do feminino, muito esse feminino, que ele vem sendo esquecido e muitas vezes a gente está na manada, a gente vai na manada, a gente vai com os outros, às vezes inconscientemente, porque eu não consigo ou me conectar com a minha essência ou não consigo me olhar para dentro. Eu sempre, Então, é esse trabalho que a gente faz, esse é o objetivo. eu sempre falo assim que eu não sou feminista, né? Eu até não gosto muito do movimento feminista. Às vezes eu dou uma olhada para ver o que eu preciso aprender com elas, né? Mas eu gosto de provocar o feminino nas mulheres, né? Que a gente tem a energia feminina e masculina. E saber em que momento que tu vai usar cada uma, né? E ser feminina. O que é ser feminina, né?
Ser feminino não é ser frágil, né? É ser uma mulher que sim, que pode trabalhar, mas também que tem a tua exuberância, né? Aquela delicadeza, que tenha aquela amorosidade, né? Porque eu acho que isso ficou com a mulher por conta da gestação, da amamentação, que hoje eu estou acompanhando isso com a minha amiga, né, que acabou de ter bebê. Que coisa mais linda, a capacidade que uma mulher tem de se transformar com uma criança. E esse amor, assim, essa amorosidade, eu acho que isso é o feminino, né? Da gente deixar elementos femininos, né? E porque em determinados momentos da nossa vida, a gente precisa usar a energia masculina. E eu fiz isso com maestria, muitos anos da minha vida, né? Eu botei a calça, o casaco, a guaiaca, né? Como a gente fala aqui no sul, e fui para a luta. E Faca na depois, bota. é, Era faca na bota. aquela casca de autossuficiente, aquela casca que eu faço tudo que eu posso, que eu troco uma lâmpada, que eu troco uma tomada, que eu arrumo um chuveiro. Isso é verdade. Já fiz muito na Quem minha tiver vida. na frente, quem Sim, tiver na frente a gente derruba. exatamente. Mas e aquela mulher meiga, amorosa, pronta ali, que tem aquele amor maior do mundo, né? Que acho que essa capacidade de gestar, de gerar uma vida, isso nos torna feminina, nos torna diferente, diferenciada. Então, equilibrar isso. Às vezes a gente precisa equilibrar isso na imagem. De uma menina, por exemplo, uma moça, 30 anos, procurando um namorado. Né? Às vezes ela senta como um homem, ela caminha com uma energia muito masculina, ela tem um visual extremamente masculino. Daí tu para e olha assim, cara, é um menino vestido de menina. Será que ela está procurando, se ela quer se relacionar com um homem, será que o homem vai olhar para ela como uma mulher, com uma energia feminina? Então, essas distorções de imagem, sabe? De É muito momentos. inconsciente. E é muito inconsciente, a pessoa não se percebe. Não se percebe. E às vezes ela não está agindo assim porque ela quer, né? Porque ela não percebeu. E às vezes tem coisas que só uma constelação vai auxiliar ela a entender. Porque eu sempre falo, a partir do momento que você tem consciência, entendimento do momento que você está vivendo, das questões, das emoções, de tudo que está vindo, você ter essa consciência, olhar e ter consciência, nossa, isso é metade do caminho andado para você tomar uma decisão. E para isso a gente precisa sim contar com o apoio, né, das outras pessoas especializadas para nos auxiliar nesse momento. E uma das coisas que eu mais trabalho, né, são essas distorções de imagem, de autoimagem. E eu percebo assim que o quanto é importante às vezes a gente provocar uma mudança externa para que a pessoa consiga acessar o interno. É muito interessante isso. As pessoas podem testar isso com penteados diferentes e ver como é que se comportam, só que tu tem que prestar atenção em você. E a gente às vezes não quer prestar atenção em nós. Por isso que a gente está aqui o tempo todo falando, né, Isabel? Existe técnica, existe tratamento, existe isso, existe aquilo, mas a gente tem que fazer o trabalho. Tipo, a gente vai apontar os caminhos, as ferramentas, mas a pessoa vai precisar caminhar o caminho. E a gente pode se trabalhar, né? Se experimentar, se desafiar no dia a dia. Que eu sempre dou dicas assim para os clientes mudarem o cabelo e prestarem atenção no comportamento. Como muda a nossa postura, nosso gestual, a roupa é outra coisa assim que muda instantaneamente o nosso comportamento, né? Porque aquela imagem que tu vê, o cérebro leva aqueles 3 segundinhos lá para identificar, opa, mudou, então eu também vou me comportar diferente, né? E mudar o comportamento é onde você vai ter realmente a, a, a fase assim, de experimentar uma nova vida. Se você não mudar o comportamento, você pode mudar a tua imagem, mudar a roupa, mudar o que você quiser, mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de profissão.
Se você não mudar teu comportamento, não vai adiantar de nada. Tu vai para outra cidade com a tua bagagem. Se tu chegar lá e não trabalhar a tua bagagem, tu volta igualzinha. E olha que a gente vem com uma bagagem. Quando a gente aprende, estuda sobre constelação, a gente vem com uma bagagem. Essa semana eu tava pensando, podia ser um pouquinho menos, né? A gente já tá no planeta Terra, a bagagem podia ter sido um pouquinho menos. Porque vem muita coisa junto, assim, tu tem que olhar muito, assim, tu tem que estar muito conectada para tu saber que aquilo é teu, que você tá olhando com os teus olhos, que você tá enxergando o que você precisa ver. E essa questão do feminino a gente vem falando muito, né? Que o nosso objetivo também é fazer um trabalho que o feminino, para mim ser feminina, eu não preciso estar totalmente adornada ou totalmente maquiada, né? Porque muitas vezes a Neide está colocando ali, tudo está na cabeça e a cabeça vai junto. Uhum, até Exatamente. consciente e inconsciente, né? E a gente pode se sentir feminina, se sentir plena, se sentir linda, sem a gente estar sem nenhuma maquiagem, sem a gente estar sem nenhum adorno, né? Quantas vezes, quantas mulheres se olham no espelho nuas, sem ter nenhuma maquiagem, um batom, e se amam realmente, se admiram realmente, né? Porque a maquiagem, o adorno, a roupa, ela vem para complementar essa beleza. Ela não pode ser uma máscara, ela não pode ser uma fuga, né? Exatamente. Não pode ser não é uma massa corrida que eu tô tampando um buraco. Tem um vídeo da Cristina Cairo, que ela trabalha muito essa questão da linguagem corporal, que ela comenta, ela, de uma moça que foi fazer um curso dela, e o curso era um final de semana, se eu não me engano, era no ar, assim, no campo, um lugar verde. E aí a pessoa chegou toda, a mulher linda, ela disse, a mulher linda, maravilhosa, toda adornada, de maquiagem, com as unhas compridas, pintadas, maravilhosa, de salto alto. E aí ela falou, daí ela teve que se despir, porque aí tinha que pisar na grama, né? Ficava mais à vontade, então ela teve que tirar o salto, que aí também o salto já incomodou um pouquinho, teve que tirar. Ela disse, mas no terceiro dia a mulher veio sem maquiagem. E aí ela conta que a mulher deu depoimento depois que ela disse que ela jamais andaria sem maquiagem, que ela jamais se olharia sem maquiagem porque ela não se gostava. Ela não gostava da imagem dela sem maquiagem. Então a maquiagem era uma fuga. Ela tinha algo que precisava ser olhado, ressignificado, curado, e ela usava a maquiagem para isso. Então, a partir do momento que ela fez o curso que ela fez lá, passou por esse movimento, ela conseguiu se ver linda, se ver bela sem a maquiagem. Então ela já via a maquiagem de outra maneira, de outra forma. Então ela vinha para complementar algo que estava ali, que já era belo, mas não uma massa corrida para tampar um buraco, que o buraco vai ficar ali. A partir do momento que eu tirar aquela maquiagem, que eu tirar os meus adornos, eu vou enxergar o buraco, eu não vou querer me olhar no espelho. Então, o nosso trabalho ele se baseia nisso. É você se olhar no espelho, você se enxergar com a tua beleza, com a tua essência. E a partir daí, tu vai colocando teus adornos, tu vai fazendo a tua maquiagem, tu vai arrumando o teu cabelo. E daí a Nelly entra com essa parte de fora. Então, eu entro com o interno e a Nelly entra com o externo. E aí a gente faz um trabalho bem lindo e bem amoroso. Esse é o nosso Colocou muito propósito. bem a questão do cabelo, né? Eu me sinto muito feminina de cabelo curtinho. Apesar de quando eu cortei ele bem curto, as pessoas não aprovaram muito, não gostaram, mas eu falei assim, a sensação do cabelo curtinho, nossa, toda mulher deveria experimentar. É muito gostoso, parece que tu larga o peso inteiro, sabe? É muito gostoso. Eu não sei se eu experimentaria. A Gabriele, da Cura do Feminino, eu estava fazendo uma vivência dela e ela comentou isso, que ela também fez toda uma mudança radical na vida dela. Então, ela saiu toda dessa do automático, do 12, e foi para aquele outro lado. E ela fez isso, ela raspou toda a cabeça, raspou todo o cabelo dela, ficou o cabelo bem assim, bem como tu disse lá na outra live, né? Que parecia um pelo de rato. Mas ela disse que foi libertador, porque ela É, tirou toda aquela casca, ela tirou toda aquela máscara e ela deixou. Ela disse: naquele momento que eu tirei o cabelo, eu deixei ali e eu renasci para uma nova vida. Agora ela tem um cabelão enorme, né? Muito lindo. Mas eu não sei se eu cortaria assim bem curtinho. Eu não. Eu acho lindo,
né? Eu acho lindo. Eu vejo sempre várias fotos das mulheres. Eu acho incrível, assim, eu acho muito lindo. Eu não sei se eu teria essa coragem, se eu cortaria assim, bem curtinho, porque eu não consigo eu acho que eu não me sentiria feminina assim, com o cabelo bem curtinho. Enfim, não sei, eu não teria essa coragem. Admiro quem tem assim. É um assunto que eu acho que eu vou trazer para a próxima live, então, né? Porque essa grande descoberta que eu tive nesse treinamento, que o nosso cabelo ele não é essencial para nossa sobrevivência e ele é a soma do resto, das sobras. Então, se o teu cabelo não está se desenvolvendo, ele não está com brilho, ele não cresce, ele está fraco, é porque tu tá com provavelmente um déficit de alimentação. Teu organismo não está em harmonia, tá faltando alguma coisa ali, porque se o organismo está em harmonia, tá tudo certo, tudo tranquilo, se tu não tem nenhum gatilho emocional, o teu cabelo tem que crescer, ter vitalidade, brilho e tá lindo. E aí, quando o professor falou isso, né, que eu já tinha essa noção, e como eu sou uma boa coach, né, eu já me perguntei, por que é que as pessoas se apegam tanto ao cabelo se não é uma coisa necessária para nós? A gente não precisa dele para viver. O organismo, se ele tiver que escolher entre alimentar a artéria, alimentar o pulmão, o estômago, o intestino, que o cabelo está muito ligado ao intestino, ovários, essas coisas, é, ele vai alimentar esses órgãos. E o nosso cabelo, se sobrar alguma coisa, vai para ele. Tá? E por que que a gente, como é que é, venera tanto, né? O nosso cabelo, a gente cuida, se preocupa e tal. Então, acho que é um assunto que eu vou trabalhar na próxima live, na terça-feira, que é um simbolismo muito grande. E essas questões também de corte radical, mudança radical, eles podem fazer parte de um rito de passagem de ciclos, né? Eu tenho observado assim os setênios, que são ciclos bem importantes, que cada 7 anos tu tem uma mudança ou ritos de um ciclo para outro, né? De mudança de transição de carreira, uma ruptura amorosa, mudança de cidade, mudança de qualquer momento que você esteja vivendo, que seja uma ruptura, seja de um antigo padrão seu, do antigo valor, o cabelo geralmente ele é envolvido nessa transição, né? Porque ele é um símbolo muito grande para nós, principalmente mulheres, né? E eu digo principalmente mulheres, porque hoje nós temos uma gama de homens se preocupando também com a questão do cabelo, né? De não ficar careca, de ter o cabelo, né? Ter essa coisa do embelezamento também, né? E isso é importante, nos traz muita força. Isso aí. A Nerli falou ali da questão da alimentação, então na terça-feira que vem, para quem chegou depois, não pegou o início da live, eu vou falar sobre hipnose sistêmica e aí vou falar também sobre essa questão da alimentação, essa questão do peso. Por que que muitas vezes eu faço exercício, cuido da alimentação e mesmo assim eu tô acima do peso? O que que isso representa, o que que isso reflete, o que que a hipnose vem para trabalhar isso? Então, terça-feira que vem, nós estaremos aqui de novo. Juntas e Misturadas, eu e a Nerli, às 20h45, aqui no meu Instagram. Então, se você gostou, você que está acompanhando nós, mande a live para quem de repente precisa assistir, precisa ver o que a gente está comentando. Pessoal que entrou, que nos acompanhou, pessoal que vai entrar depois, a gente agradece a presença, gratidão por vocês estarem aqui nos acompanhando, nos prestigiando, nos ouvindo, né? A gente traz informações que são processos que a gente passou, processos que a gente passa e que a gente decidiu compartilhar isso também com vocês, porque a gente sabe e a gente entende que quando a gente planta uma sementinha, essa sementinha vai vir a dar frutos, né? E foi gratidão, Neide, obrigada. E foi um trabalho assim muito intenso e muito lindo que a gente vem fazendo conosco, né, com a gente mesma. Então a gente quer dividir isso também com as pessoas que estão aí nos assistindo, nos prestigiando. Eu não sei se o pessoal também que está nos assistindo tem alguma pergunta,
quer colocar alguma coisa para nós, alguma coisa sobre a constelação, sobre o trabalho da Nerli, enfim, nós estamos aqui abertas e disponível. Isabel, quero agradecer as pessoas que estiveram aqui hoje. Eu vi que tem muitas pessoas de Saltinho, que é a cidade onde que eu me criei, né? Onde meus pais ainda moram, onde eu comecei minha profissão, que estão aqui prestigiando. Minha gratidão a vocês. Muitas foram minhas clientes no tempo que eu comecei ali, há 20 anos atrás. Então, eu tenho um certo apego emocional com Saltinho, né? Onde tem minhas raízes, onde eu comecei minha profissão. E sou muito grata das pessoas hoje estarem me prestigiando numa live. E a todas as outras pessoas, né, que vão assistir depois, que eu vejo que tem muitas visualizações. E que essa mensagem chegue a quem precisa também, né? Que se tocar o coração de alguém que precisa ouvir essa palavra, mande essa live. Essa semana eu vou postar todas no YouTube. Na minha bio, lá na Nerli Presses, tem o link para acessar o canal do YouTube. Quem quiser se inscrever lá, eu vou colocar todas as lives que eu tenho participado para facilitar o acesso de quem não tem um Instagram e algumas pessoas queiram ver, por exemplo, a minha mãe, né, que ela vai assistir todas depois. É, e para que o nosso objetivo seja concluído, né? Que é disseminar o conhecimento, o autoconhecimento, despertar a essência das pessoas, né? Para que as pessoas, às vezes, através de uma palavra que a gente fale, de um exemplo que a gente dê, pode ser até do nosso caminho que a gente está trilhando ainda, né? Porque somos seres inacabados, desperte a coragem para outra pessoa também começar o caminho, né? Ou aprofundar, ou continuar caminhando. Então, só tenho que agradecer e convidar a todos para a próxima terça-feira, que será maravilhosa também. E a nossa vivência, né? Vai ser incrível, gente. Vai ser maravilhosa. Gente, quem puder participar, venham, participem, porque assim, ó, é um renascimento, assim, é um renascer, assim, é um trabalho bem intenso, né? A gente vai mexer bastante assim profundamente, mas vale muito a pena. Vocês vão sair transformadas, assim, vocês vão sair com outro olhar, vocês vão sair enxergando coisas que vocês precisavam ver e que talvez vocês não conseguiam enxergar. E muito bonito isso que a Nerli falou de lembrar das raízes, né? De lembrar do passado, de lembrar de onde eu vim. A constelação ela traz muito isso, da gente olhar para os nossos ancestrais, para a gente olhar para o passado, para integrar isso no nosso coração, dar um bom lugar e olhar com amor. Então, bem lindo isso. Então, acho que Eu só queria fechar assim que eu participei de várias vivências, né? No tempo que eu estive no Rio de Janeiro. E uma delas foi uma vivência de 3 dias só de constelação, onde a gente constelou tudo. E eu posso falar, assim, por experiência própria, que as minhas maiores transformações pessoais, internas, que eu colho frutos até hoje, foram de imersões e vivências. Por mais que eu faça um curso online, que eu aprenda um monte, que eu pratique, o presencial e a vivência, onde tu usa uma técnica em grupo, com um objetivo maior, tu sai de lá outra pessoa, transformada. É a mesma coisa eu depois desse curso, que eu vou embora, eu vou ter mais uma fase para fazer, mas já estou indo outra pessoa. Vou vir para a segunda etapa, vou voltar outra pessoa, porque a troca entre os colegas, entre o professor, as experiências, os experimentos, as práticas nos transforma. E é isso. Hoje eu sinto assim que uma imersão é transformadora na nossa vida. Ela realmente muda a gente de nível. é por isso que eu uso a hipnose junto com a constelação quando eu vejo que o campo pede ou que o campo abriu e permitiu para isso. É exatamente o que tu disse, é para a pessoa vivenciar. Porque às vezes na constelação ela tá olhando, mas ela não tá vivenciando, ela não tá enxergando. E a partir do momento que eu levo ela com a hipnose, que eu levo ela a vivenciar, ela se projetar para aquele lugar, para aquele trauma, ela consegue enxergar e ela volta diferente. E na nossa
tarde, lá do dia 25, e na nossa mentoria a gente também faz isso. Então, eu também trabalho com a hipnose. Então, a gente vivencia coisas, não vai ser coisas superficiais. Por isso que a gente vem comentando e falando muito do interno e do externo. As duas coisas precisam estar alinhadas, precisam estar juntas. É como o masculino e o feminino, a gente precisa estar alinhado, né? A gente precisa estar com os dois juntos, de mãos dadas. E aí nós estamos, nós duas aqui, fazendo esse trabalho, levando até vocês. Então, só agradecer também, né? Muita gratidão, pessoal que esteve conosco, pessoal que vai entrar. Nerli, mais uma vez, gratidão imensa por você ter aceitado esse meu convite, por estar aqui comigo, por estar junto nesse trabalho, nesse projeto, nesse nosso propósito. E eu tenho certeza que a gente vai colher muitos frutos. Então, gratidão, só agradecer. Obrigada. Grata, eu também sou muito grata por tudo isso, de participar dessa missão, que é uma missão, um propósito de vida, né? E a gente espera as pessoas, né? Para nossa vivência e para a próxima live. Beijo. Próxima live, terça-feira. Beijo grande. Boa noite para todos. Boa noite para você, Nerli. Bom curso. E para o pessoal que está nos assistindo, ou que vai entrar depois, boa semana. Boa noite, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até terça-feira que vem. E se precisarem ou tiverem alguma dúvida, chamem a Nerli, que nós estamos aí também à Tá aí. disposição. Estamos a serviço da vida e do conhecimento. Isso aí. Beijo. Beijo. Até semana que vem. Até.